Campeonato Nacional, para a alegria do torcedor azulino, para a alegria desse montante azul marinho que conseguiu a sua primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Nacional. E se vencer o Cuiabá no próximo sábado, pro desespero de Onete Neto, vai terminar mais uma rodada no G4 da competição. E aí, Matheus, e aí, Michel, Remo jogou mal pra caramba até os 20 do segundo tempo. Jogou muito mal o Leão. Mas o importante, Michel, pro Matheus, que é resultadista, jamais. Não é a questão do futebol em si, mas o resultado, né, meu amigo? O Matheus tá feliz, vai elogiar o português. E eu acho que a gente tem que dar uma elogiada nele, principalmente porque nas prévias do jogo, da partida, né, a gente estava tendo as informações que ele poderia mudar bastante o time, né? Principalmente do meio para frente. Poderia montar os caras que chegaram agora, né? Ir pro choque lá dentro do elenco. Mas ele segurou a parada, viu? Daí é importante ter que ver, acreditou nos caras, acreditou o Pedro Castro, que para mim está jogando fora de função, está sendo prejudicado e acreditou. Ele não fez uma boa partida, como você bem falou, é verdade. Mas isso é importante de se falar, porque se ele perde o jogo, ele também vai cair em cima dele essa parada. A gente ia dizer que ele bancou o time de forma errada, que ele tem umas peças lá e que ele tem que utilizar essas peças. Então, acabou dando certo. E é bom que, acho que fica de aprendizado, cara. Não pode ficar... quer fazer confusão? Como faz tanto que estava ali perdendo 12, 11 partidas sem vencer, isso não é normal para nenhum clube de futebol. Agora, oscilar, ficar uma sequência de 3, 4 jogos sem vencer, isso é absolutamente normal. Vai acontecer novamente com o Remo, vai acontecer em algum momento na competição com o Paysandu, e a gente não pode ficar em desespero. Aqui a gente fica muito no desespero por conta de resultado. A gente tem que acreditar no que está sendo feito para que o objetivo final seja alcançado. Ele mesmo conseguiu essa vitória no finalzinho. Importante, esses 3 pontos importantes. Importantes demais, né, meus amigos? Tanto que o Remo ele estava perdendo, estava saindo da primeira página da tabela, vence, já está na 5ª posição, e se vencer o Cuiabá, vai terminar a próxima rodada nesse G4 do Campeonato Brasileiro, devido a confrontos diretos que a gente vai ter na sequência da próxima rodada. Matheus, eu queria que tu falasse sobre isso, Matheus, porque eu não vou chegar aqui respeito à opinião contrária, porque tem um apaixonado que resultadista, né? Eu brinco pra caramba com o Matheus, mas ele vai trazer a análise dele. O Remo foi mal pra caramba até os 20 do segundo tempo. Aí eu só me lembrei do Bad Boy, porque o Bad Boy sempre fala isso, né? Que o Remo tem que pegar o primeiro soco, quase cair, pra criar vergonha na cara e atacar. Verdade. O Remo tomou gol, o Remo mudou. O Remo tomou aquele gol, parece que mudou. Virou um outro time. O Remo conseguiu trocar passes, inverter jogo, criar espaços. Foi só a entrada do Jaderson que interferiu nisso, Matheus? Ou foi a postura da equipe que falou, mano, a gente vai tomar mais uma lapada, é a terceira seguida? E aí, amigo? Eu acredito que o Remo, ele tá passando por um problema que é, primeiro, é um time que ele tem um ponto muito forte, que é a transição. Inclusive, o segundo gol do Remo é um contra-ataque ali, que o Jaderson puxa, a jogada vai se desenrolando, mas ela se origina de um contra-ataque. E me parece que o Remo, ele tá... parece que sempre um ponto abaixo da intensidade que o adversário entra. E o Remo, ele tem que jogar com base no ritmo do que o adversário está impondo. Se o adversário está acelerando, o Remo ou ele acelera junto ou ele vai sofrer, porque ele não consegue desacelerar. E no primeiro tempo foi isso que aconteceu. O Atlético acelerou, marcou pressão, incomodou a saída de bola do Remo, que acredito até que melhora bastante com a presença do Reinaldo. E o Remo, ele não conseguia parar a bola. Aquela frase do Antônio Oliveira depois no Repá, acho que caberia para ontem também. O Remo é superior tecnicamente ao Atlético, mas ontem a gente não viu isso. Ontem a gente viu um Atlético que incomodava, pressionava, não deixava o Remo respirar, roubava a bola e acelerava.
Esse tipo de jogo cabe pro Remo? Cabe. O Pedro Rocha ele teve uma participação muito melhor nesse jogo do que no Repá. Ele participa mais. Eu não tô falando nem dos gols. Falo do primeiro tempo do Pedro Rocha. Ele foi acionado pelo menos 3, 4 vezes em uma boa zona, que é aquela ponta esquerda, e que ele consegue trabalhar bem. Mas quando a gente via, dá pro Remo segurar um pouquinho a bola e tentar explorar essa defesa do Atlético, que não tem uma defesa tão sólida assim, tomou 23 gols agora em 14 rodadas da Série B, é muita coisa, é um número muito alto, e ontem a gente viu mais uma vez o Atlético sofrer com isso. Então a impressão que passa é sempre que, se o adversário quiser acelerar contra o Remo, ele vai conseguir. Se o adversário quiser desacelerar contra o Remo, ele vai conseguir. O Antônio Oliveira falou ontem, dentre as frases, ele até cita uma, que é: o Remo ele tem que ser proativo. E ele até não tem que ser só reativo. Ele não fala isso só baseado no futebol reativo. Ele fala na atitude. E vai muito nisso, nesse exemplo que tu falaste. O Remo está sempre reagindo ao que o adversário faz. Se o adversário joga um jogo acelerado, o Remo ele tem que reagir a isso. Se o adversário trava o jogo, o Remo ele tem que reagir a isso. A gente não fala, qual é o estilo do Remo hoje? Qual é a cara do Remo hoje? Qual é a forma de jogar do Remo hoje? A gente não tem isso. A cada jogo o Remo ele tem que se adaptar ao que o adversário vem fazendo. Às vezes dá certo, às vezes não. Porque o Remo não é um time pronto para todas as possibilidades de futebol. E muito dificilmente algum time vai ser. Então acho que falta isso. Falta mais intensidade e faltam 2 jogadores do Remo, principalmente, entenderem. A gente tem uma certa pressão, a gente tem capacidade de controlar o jogo. E o Remo ele não consegue fazer isso. E, Michel, até em cima disso aí que o Matheus está falando, o Remo toma um gol logo no comecinho pro Operário, vira o jogo. Toma o gol diante do Paysandu e o Gabriel faz 2 boas defesas. Teve até uma cabeçada. Se ele não toca, era gol. O Remo poderia até ter empatado o jogo. E ontem, o Remo toma um gol de um bom atacante, tá? Ronaldo. Bom atacante. Anotem o nome, o dirigente de Remo e Paysandu. Anotem o nome. Não morram de brilho dos olhos por jogadores que já fizeram, que já jogaram, que já atuaram. Cara, 2 jogos dele com a camisa do Atlético, 2 gols. O atacante lá do time do Atlético, o português. Bom atacante. Amigo de Rafael Leão. Então é isso, Michel. Aí toma o gol do Atlético, consegue a virada, dominou todas as ações depois do gol. Cara, isso mostra que o elenco ele tem qualidade e pode jogar dessa forma desde o início do jogo. Não só depois dele ser ferido, que foi o que a gente observou nos últimos 4 jogos. Contra o CRB o Remo fez isso, mas só que não conseguiu gol. Contra o Paysandu o Remo não consegue gol depois de... Contra o CRB foi um jogo do Remo talvez melhor desse período todo. Sim. Contra o Atlético vira e contra o Operário vira. Isso mostra que o grupo tem qualidade, os jogadores eles têm qualidade, potenciais individuais para conseguir algo melhor e propor um jogo, não somente reagir, né, Michel? É a nossa briga, né? É o que a gente tem pedido para o Remo fazer no campeonato, e os treinadores que estiveram à frente do Remo ainda não conseguiram. Até acho que o Antônio vai tentar fazer isso. Ele quer esse tipo de jogo para o Remo, porque quando a gente avalia a qualidade de elenco comparado com os demais, a gente vê que dá para fazer isso, dá para ter a bola, dá para ter um futebol mais vistoso, dá para controlar o jogo, dá para propor. Não precisa ser só reativo. É o que a gente tem batido na tecla. Isso que você falou aí que o Bad Boy Rico é a tradução exata, né? Como um jogo para poder entender o que tem que sair para o jogo. Então, se tem essa qualidade, o que a gente tem cobrado é que isso aconteça desde o início da partida. Talvez o Antônio não esteja conseguindo justamente por faltar essa peça. Já desse ontem ainda não foi titular, mas coincidentemente ou não, após a entrada dele, que o Remo tem uma cabeça pensante, consegue jogar de uma forma melhor. Mas os problemas do Remo continuam sendo os mesmos. Não é porque o Remo venceu que os problemas acabaram. E o Antônio ele fala sobre isso na coletiva, né, Michel? Acho que foi o ponto mais positivo, é ele chegar na coletiva e falar que ele não consegue... Não é admitir, mas eu vou usar esse termo, tá? Admitir que o goleiro dele, o Remo vença, logicamente é o mais importante, ele entende isso, é a máxima principal do futebol, mas o Marcelo Rangel ter 8 grandes participações decisivas no jogo, né? E ele tá abordando sobre isso, né, Michel? Isso, e aí pro torcedor que fica com raiva e fala assim, mas
Então, bom tá o Paysandu. Não, cara, é porque quando acontece a oscilação, que quando aconteceu com o Remo, é muito fácil, mano, a queda ser maior, entendeu? Se você está mais protegido, a oscilação vai te atingir menos. Aí quando acontecer a oscilação, quase que o Remo entra em parafuso e não consegue sair dessa situação. Tava 6 jogos sem vencer, se eu não me engano, não é isso? Não, tinha coisa uma assim, né? vitória. Uma vitória nos últimos 6 jogos. Uma vitória nos últimos 6 jogos. E aí começa, ninguém presta, todo mundo é horrível. Então, resolver esse lado, proteger mais o Marcelo Rangel e propor mais o jogo, eu acho que são 2 pontos que o Antônio Oliveira vai tentar mudar dentro do Remo nessa competição, para que o Remo tenha mais tranquilidade justamente no momento que for oscilar. Porque mesmo resolvendo isso, em algum tempo da competição vai oscilar novamente. Mas deve sentir menos, pelo menos